Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros, pais e filhos aprendem um amor inteligente. E até um cãozinho agora, né? Tentando aprender. Seven hoje está participando do programa também. Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Nosso filho está aqui hoje porque o assunto é pais e filhos. Daqui a pouquinho vamos conversar com todos aqui, mas antes eu queria que você prestasse atenção nestas imagens que eu vou colocar aqui no plasma. Imagens que chocaram o mundo, onde uma mãe, acredite, pasme, uma mãe que fez isso com o seu filho, colocando-o como um animal, com uma coleira, em posição de animal, comendo do chão como um cachorro. Que nem o nosso cachorro, nem o Seven, é tratado desta forma, porque ele não fica na coleira, ele não fica na corda. Mas veja o que uma mãe totalmente despreparada, a gente, se é que pode chamar de mãe esta pessoa, colocou essas imagens na internet, depois arrependida tirou, mas a boa notícia é que ela já foi presa e já perdeu a guarda desta criança. Felizmente. É aterrorizante o que nós vemos hoje em dia em termos de despreparo total de muitos pais no que diz respeito à criação dos seus filhos. Você vê um ato extremo, né? Mas nós vemos muitas coisas semelhantes no dia a dia, que as pessoas pensam assim, isso é a vida. Como, por exemplo, como tem pais que querem mudar o filho, né? Porque o filho está rebelde, o filho não ouve o que ele tem a dizer, e aí ele vai e castiga o filho, vai e bate no filho, é agressivo com o filho, né? Então, nós temos tantos pais que são ignorantes em relação aos seus filhos, como filhos também que são ignorantes em relação aos seus pais, né? Você vê que tem filhos adultos que maltratam seus pais quando eles estão mais idosos, né? Então, quer dizer, esse caso aí na Filipinas é extremo, mas tem muita coisa parecida no dia a dia de muitos pais e filhos. Aqui no Brasil, por exemplo, uma jovem, uma criança de 8 anos, ela foi filmada e colocado o vídeo na internet fumando cigarro. Preste atenção. A cena é rápida e chocante. Uma menina que aparenta ter 8 anos aparece fumando um cigarro. Repare na fumaça que sai após ela tragar o fumo. A imagem foi feita por moradores de uma comunidade em Duque de Caxias. Eles estão revoltados com a situação da criança. É revoltante, né? Uma criança dessa fumar um cigarro daquela idade, é absurdo isso, né? Se sente repugnante, né? E você tem que tomar uma providência o mais rápido possível, antes que isso se prorrogue, né? E até cresça perante ao meio deles. Ver uma criança fumar assim, meu Deus, eu fiquei até arrepiada. Segundo a denúncia, a criança vive dia e noite pelas ruas da comunidade do Rasta, no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, sem qualquer intervenção da mãe. Ela tem outros 4 irmãos em situação parecida. Nós viemos até o Conselho Tutelar aqui de Duque de Caxias para expor o caso e ver o que pode ser feito. Vamos ver. De acordo com a conselheira, a dificuldade maior é identificar a criança. No primeiro momento não tem como intervir, mas a gente vai buscar, né, junto lá próximo naquela comunidade para verificar se conhecem essa criança, para que a gente possa intervir, né, junto a essa família, até se precisar de um acolhimento institucional, a gente fará. Depois que chegar a família, o Conselho Tutelar vai notificar os pais e avaliar a situação. A mãe pode até perder a guarda da menina. Saber por que essa criança está nessa situação. Se realmente a situação dessa família é de negligência, porque está vendo que é a negligência, né? Se a mãe for usuária ou alguma coisa assim, aí a gente vai estar realmente encaminhando para a destruição do poder familiar, caso não tenha uma família extensa.
claro que a criança não é culpada de nada. Infelizmente, nós temos visto essa situação se estender, piorar a cada dia na sociedade, onde adultos se comportam de maneira irresponsável e depois ficam chocados quando crianças imitam o seu comportamento. Exato. Eu estava pensando, né? As pessoas criticando, puxa, como é que pode a criança fumar e tal, mas a criança está vendo os pais fumarem. As pessoas, todo mundo na rua fumando. Né? Então, infelizmente, as crianças vão fazer o que os adultos fazem. É a ordem da natureza. Então, não é só criticar a criança ou a mãe, porque a mãe, vai que a mãe também é viciada, não consegue largar o vício. Eu não estou falando que está certa em fazer isso, mas nós temos um problema muito maior, né? Nós temos pessoas, mães, que não conseguem ser mães por causa dos vícios, filhos que estão num ciclo de vícios por causa do ambiente que eles nasceram. Né? Então, o ambiente começa a moldar o comportamento, o caráter da criança desde cedo. É aquele famoso jogo do dominó. Coloca vários dominós enfileirados e empurra o primeiro. Então, a mãe está fazendo isso com a criança. Essa criança, quando ela crescer, vai fazer isso com o filho. E assim por diante. E se não houver uma intervenção ali inteligente para poder resolver esse problema, essa linha vai continuar. Agora, nem sempre os filhos partem para os vícios porque viram os pais. Nós temos alguém aqui no estúdio que não nos deixa mentir. Não é, Felipe? Não é, Felipe? Isso. Fala Vamos aí. lá. Você começou a provar que tipo de droga, que tipo de vício e com que idade? Olha, foi quando eu saí de 17 anos. Aos 17 anos. Isso. A gente conseguiu segurar você até os 17. Até os 17. Depois, como a gente fala, já Elvis. Mas a minha foi a influência, né? Esse pessoal falou, se você não fuma, você é gay. Se você não fuma, você não é parte de nós, né? E naquela época eu queria tanta amizade, eu queria tanta atenção de todo mundo. Aí eu falei, eu vou fumar, vamos ver o que dá. E aí já fiquei viciado, né? Os primeiros cigarros já queria fumar. Você começou com o quê? Cigarro. Sempre foi cigarro. Aí depois parti pra maconha. De maconha fui pra cocaína. Aí foi bebida, né? Aí isso foi por outros vícios também, né? Porque vício não é só droga, vício é uma coisa que você fica dependendo. E eu fiquei dependente em muitas coisas, né? Eu gostaria de adicionar algumas coisinhas, né? Por exemplo, você ficou viciado em tatuagem? Fiquei. Assim, não adianta você falar, quero só uma. Porque eu também queria só uma. E na verdade eu peguei uma no segundo dia que eu saí fora de casa, só pra, assim, mexer com você. Falar, vou pegar o pai de volta, vou postar a foto pra todo mundo ver. Eu comecei só pra pirraçar, né? Só isso. Aí eu comecei com uma cruz pequenininha. Depois de ali, ficou um vício. Aí eu enchi o corpo de tatuagem. Gastei todo o dinheiro, vendi coisa só pra conseguir a tatuagem. E como é que você se sente hoje tendo feito isso? Olha, pra tirar é pior do que botar. Tá tirando? Tô. É uma dor insuportável. E paga mais pra tirar do que pra colocar. Pois é, ele não teve este exemplo ruim dentro de casa, de vício, nunca viu o pai, a mãe fumar, fazer nenhum tipo de vício, mas ele, pela curiosidade, pela influência dos amigos, decidiu ir descobrir por ele mesmo, né? Você ficou, então, nesse negócio de cigarro, droga, bebida, quanto tempo? Fiquei 5 anos. Saindo e voltando às drogas, né? Eu sempre ficava, não, vou parar de usar, mas aí eu acabava comprando mais um maço. E você sabe que, como eu falei, vício não é só droga. Eu fiquei viciado em pornografia, viciado em tatuagem, viciado até em mentira, viciado em mulher. Eu quero também falar aqui, porque eu sou mãe, eu presenciei muitas dessas coisas. Você quer falar sobre a questão? Você já era viciado em pornografia e mentira, né? Desde pequenininho. Eu cheguei... Foi o primeiro vício seu? Foi. Eu cheguei em casa já, quando eu fui adotado, eu cheguei em casa já mentindo, né? Então eu falava português, inglês e mentira. Era a sua terceiro idioma, isso Seu mesmo. terceiro idioma era mentira. Eu não conseguia falar a verdade, porque na minha cabeça, se você mentir, pelo menos você
se livra por um momento. Mas você sabe, a gente se livra por um momento, mas depois no futuro vai ser descoberto, é pior ainda. Quer dizer, depois da mentira veio a pornografia. Você descobriu a pornografia com que idade? Na escola, com 6 anos já. 6 anos? 6 anos de idade, 8. eu lembro. Não, foi 6, eu lembro Olha até só. hoje. Tô descobrindo isso agora. Mais cedo agora, então? A gente pensava que era 8. Não, eu lembro até hoje, 8. foi perto de 2001. A gente estava, acho que na África do Sul, e foi os amigos da escola que me... Não, foi 8 anos. 2001 e 8 anos, né? É. Não, ano 2000 eu tinha 6 anos, eu ia para 7, quase perto de 2001. Você nasceu quando? 93. Vamos fazer o cálculo aqui. 93. 93. Então, 2001... Eu fiz 6 anos. 8 anos. Eu fiz 6 anos, não é possível, sério? Ele não ia muito bem nas aulas de matemática. Então você vai ver. Ou ele estava vendo pornografia, ou ele Caramba, eu pensei que era 6 anos. Nossa. 8 anos. Mas enfim. Bom, menos mal, né? Menos mal, foi Okay. mais 2 anos a mais. Mas foi bem novo aí. Na escola, mas como é que foi assim? Você com 8 anos, com certeza você deve lembrar, porque é uma coisa que choca logo de cara. Como é que foi? Um garoto também dessa idade mostrou pra você? Foi. Como é que foi? Assim, a escola era meio cristã, né? Aparentemente. Meio cristã. Meio cristã. Supostamente pelo menos o cristã. nome estava escrito. Mas eles traziam revistas pra escola. E, assim, quando eu olhei, eu falei... Fiquei aqueles olhos assim, falei, Aí eu fui na internet. Eu nem sabia que existia esse negócio na internet. Eles que me falaram, tem isso na internet também. Aí eu fui lá, coloquei, aí de lá começou. E eu sofri até o velho. Até recentemente. Até recentemente. Com esse problema. Começou aos 8 anos de idade. Então você vê que você pai, você mãe, que tem um filho hoje jovenzinho, né, novinho. E isso foi em 2001. Isso já faz 14 anos. Né? Então, você que hoje em dia, você imagina que a situação está muito pior do que naquela época. E os pais que querem ignorar o problema, preferem dizer assim, não vou conversar sobre isso com meu filho não faz essas coisas. Porque nós demoramos 2 anos para descobrir. Né? Você começou a fazer com 8, a gente só foi descobrir quando você tinha 10 anos de idade. Você já estava 2 anos viciado nesse problema. E os pais pensam assim, não, meu filho não faz isso, porque meu filho, claro, um anjinho, não vai fazer essas coisas. E o que muitos pais não se dão conta é que eles têm dentro de casa uma pessoa e fora de casa aquela pessoa é outra, aquele filho é outra pessoa. E só vão descobrir depois as consequências, depois de um tempo, com as más notícias que vão chegando em casa. E muitos pais sofrem com medo. Né? Eu lembro que eu tinha muito medo do meu filho se envolver com mais amizades. Então, essa escola, que era aparentemente cristã, foi difícil conseguir uma vaga para ele lá, porque ele já tinha passado por outras escolas e ele foi expulso de uma. Né? E eu não conseguia achar uma escola que eu aceitasse naquela época. Então, eu tive que ver uma escola que até estava fora do nosso budget, né? Orçamento. Do nosso orçamento. Eu tive que pedir ajuda, empréstimo, para conseguir colocar o Felipe nessa escola, pensando assim, bom, pelo menos nessa escola ele não vai ter mais amizades. E quer dizer, foi lá naquela escola que ele começou com o vício da pornografia. E dali para frente, a influência, qualquer pessoa de má influência conseguia influenciar o meu filho. Eu tinha tanto medo disso acontecer e isso foi justamente acontecer. Então, às vezes, você tem medo e o que você faz? Você fica tentando proteger o seu filho. Você fica tentando evitar certas situações. Mas, olha, eu posso dizer, o Renato é minha testemunha, eu fiz de tudo, a gente fez de tudo, não foi? Que nós sabíamos. A gente fez de tudo que nós sabíamos para proteger o Felipe. Mas o medo que eu tinha não ajudava. E os pais, infelizmente, têm muito esse medo. Às vezes a criança não está aprontando nada e nem está envolvida com nada, mas esse medo que tá em muitos pais. Muitos pais falam com a gente, olha,
meu filho, eu tenho medo porque sabe como é que está hoje em dia, o mundo hoje em dia. E realmente, o mundo está difícil, mas o medo não vai te ajudar. O medo só pode até atrair o mal. O medo está atraindo o mal. Pode provocar o problema, né? Que o medo, ele realmente acaba trazendo para si o que você mais teme. E diante de tantos anos de lutas e batalhas, e o Felipe hoje está aqui do nosso lado, está de volta, superou esses vícios, enfim. É uma pessoa que está reconstruída, está ainda um trabalho em andamento que está sendo reconstruído depois de tantos anos de entregar-se ao mundo por curiosidade, para conhecer, apesar de não ter tido este exemplo dentro de casa. E talvez você, pai, você, mãe, fica na mesma situação, você está na mesma situação, onde o seu filho, a sua filha, não tem motivo, pelo menos da sua parte, né, exemplo ruim da sua parte, para ser rebelde, para ir pelo caminho errado. E você fica pensando, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para minha filha, para o meu filho virar o que virou? E isso, então, frustra você muito. E por entender esse problema muito bem, porque nós passamos por isso, Cristiane, você acha que a gente passou mais sofrimento no nosso casamento ou com o nosso filho? Com o nosso filho. Com o nosso filho. Foi com ele, né? Porque pelo menos no nosso casamento a gente eram fases, né? A gente tinha bons momentos entre as fases ruins, Renata, mas com ele era ruim. Nós não tivemos traição, nós não tivemos essas coisas horríveis, né? Hoje ele ri, né? Ele ri, engraçado, muito engraçado, mas a gente sofreu muito. Com ele não era fase, era ruim o tempo todo, realmente. E, tanto é que nós nunca falávamos sobre o assunto, porque não tinha o que falar, né? A gente só estava gemendo em silêncio. Mas depois de tanto sofrimento e tantas lutas e, graças a Deus, vitórias, hoje nós, então, estamos fazendo um trabalho para ajudar pais e filhos a lidar com os seus desafios também, que é a palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, que está acontecendo aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. E neste domingo, em especial, nós teremos a participação de Clodomir Santos, que é pai, que também tem uma história muito forte de lidar com o seu filho, e também ele foi viciado, ele mesmo, ex-viciado. E neste domingo, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, ele estará presente, compartilhando a história dele com você. Eu gostaria que você prestasse mais atenção sobre a matéria desta palestra. Vidas que pareciam perdidas. Antes de eu chegar aqui, minha vida era toda destruída. Eu bebia, já cheguei a usar droga. Aos 13 anos eu me enfiei nos vícios, eu tive primeiro o vício da bebida, depois as drogas. Então, minha família era totalmente desequilibrada. Eu não sei como que eu dava conta de chegar às 6 horas da manhã e ter que trabalhar às 8. Era assim minha vida, saía de segunda a segunda. Meu pai chegou a me expulsar de casa uma vez. A minha vida era bem conturbada, tinha muito problema dentro de casa, porque eu não honrava meu pai e minha mãe como deveria, né? Era muito rebelde, eu não ouvia eles, era vazio, sem amigos, sempre fazendo o que viesse na minha cabeça. Aos domingos, Renato e Cristiane Cardoso dão conselhos para aqueles que buscam transformação total dentro da sua família. Se você tem uma mãe, um pai que às vezes não está aqui, que não está ouvindo isso, e você tem que lidar com críticas todos os dias, toda hora, entenda que aquela pessoa quer o seu melhor. Ao invés de ficar com raiva dela, ao invés de ficar rebatendo, ou, sabe, entrando no quarto, batendo a porta na cara dela. Por quê? Se ela fosse uma pessoa que quisesse o seu mal, daria até para entender essa sua revolta. Mas uma pessoa que quer o seu melhor, que quer que você tenha a vida melhor que a dela, né? Então, os filhos também têm que ter entender também esse outro lado. Conselhos que trazem as pessoas dos lugares mais distantes. Vim de Uberlândia, eu saí de lá às 3 horas, cheguei aqui uns 11 horas de viagem. Valeu a pena, vale a pena. É a segunda vez que eu venho e sempre que tiver oportunidade eu vou vir.
A gente viajou 11 horas, a gente veio de Berlândia, mas vale muito a pena. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu quero vir sim. Eu vim de Abadia de Goiás, gastou um dia e pouquinho para chegar aqui. Paraná, Matinhos. Portão, Rio Grande do Sul. É até gratificante, porque a gente sabe que aqui a gente vai buscar aquilo que a gente precisa. Minha expectativa de estar aqui é enorme, é sair daqui melhor, sair daqui transformada, renovada, mais ainda, né? Minha expectativa vem buscar mais ainda conhecimento para eu poder levar para dentro de casa, né? Aprender a ser mais ainda como ser um bom filho. E todos aqueles que vão à palestra em busca de ajuda e se empenham nas mudanças alcançam uma renovação. Hoje a gente senta, conversa, tem toda a amizade, eu conto para ela como que eu tô, ela desabafa para mim, eu dou conselhos, ela me dá conselho, é totalmente diferente. Mesmo com o desentendimento, a gente tem mais equilíbrio, né? Os filhos, a gente tem que saber ouvi-los, mudou totalmente. Minha família hoje é transformada. Eu aprendi mais a lidar com a minha família. Eu tinha uma mágoa, um ódio muito grande do meu pai. A gente ficou 4 anos sem se falar. Aqui eu aprendi a importância da gente saber entender eles, relevar certas coisas e principalmente o diálogo. O diálogo foi um ensinamento-chave para resolver todos os nossos problemas familiares. Hoje está transformado, ele está totalmente diferente. Honro meu pai e minha mãe com toda a sabedoria. Irreconhecível. Não tenho palavras para descrever como mudou. Eu aprendi na palestra que a gente tem que ter diálogo, né? Conversar, entender. Encontre algo que você aprecia, que o seu filho ou sua filha fez, e elogie, por menor que seja. Porque da próxima vez ele vai fazer um pouquinho mais. E vai chegar um momento que vai se tornar a norma dele. A todas as pessoas que não conhecem essa palestra, ainda faço o convite, que é muito bom. Você realmente vai aprender a lidar com seus filhos, os filhos lidar com os pais. É muito bom, é muito importante, tem sido muito importante para mim. Hoje eu dou muito valor aos pais que eu tenho dentro de casa. Participe você também! Palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, domingo às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nesta palestra aos domingos, além de estarmos falando aos pais e aos filhos sobre temas pertinentes, como melhorar essa convivência, como conduzir este desafio familiar do século XXI, nós temos também, como parte desse trabalho, a cura dos vícios, onde muitos jovens e adultos estão recebendo ajuda através deste trabalho da cura dos vícios aos domingos, na transformação total de pais e filhos. Eu queria que você prestasse atenção agora na história do Jonatas, porque o Jonatas, ele aos 14 anos, ele também entrou para o mundo dos vícios e começou a se entregar totalmente e se transformou para pior, para mal, dentro de sua casa. E os seus pais não sabiam mais o que fazer. Eu queria que você prestasse atenção no que aconteceu apenas depois de 3 semanas, aliás, não 3 semanas, na primeira palestra que o Jonatas participou, que os seus pais o trouxeram, veja só a transformação que aconteceu com ele. 2 anos atrás era tudo normal, né? Aí, passou um tempo assim, ele começou a se revoltar, começou a andar com más amizades, né? Más companhias, e começou a virar a cabeça, né? Ele estava usando droga, que o pessoal vai falar, isso para mim foi uma coisa muito forte. Ao invés de eu chegar nele e conversar, eu acabei sendo agressivo com ele. Fui pegar no braço dele, ele acabou me dando uma abraçada e a gente acabou discutindo feio nesse dia, que foi o que levou ele a sair de casa. Foi aí que a gente decidiu vir aqui na palestra, né? Com que idade ele começou esse comportamento? Aos 14 anos. Como toda mãe, sabe, é difícil a gente ver o filho, né, que a gente foi criado com carinho, se envolver, né, com esse tipo de coisa, que é a última coisa que a gente quer para a vida do filho. Quando, às vezes, ele chegava bêbado em casa, aí eu, meu Deus, né, o que eu vou fazer? Eu sentava para conversar com ele. Quando tinha briga, eu
eu era o alvo, né? Porque eu ia para afastar os dois, né? Então eu entrava no meio, às vezes levava até, né? Então era complicado. Eu meio que não gostava dele porque, não sei, ele brigava muito comigo, eu não achava isso legal. Mas ele falava tudo o certo para mim, só que eu achava que ele estava falando errado e tal. Aí eu ficava meio, não quero saber disso, eu quero me aprofundar mais. Eu pensava assim, eu queria me aprofundar mais. Eu não queria saber de família, eu não queria saber de nada. Só queria saber de curtir e usar as coisas que eu estava usando. Aquelas fotos foram tiradas há pouco tempo? Isso. Quando que ele começou a vir aqui? Foi quem que trouxe? Foi você? Vocês vieram todos juntos? A gente nem convidou, né? A gente colocou ele dentro do carro, vamos embora com a gente, e ele acabou vindo com a gente nesse primeiro dia, né? E como foi esse dia? Ele mudou. Tudo que eu falava para ele, porque eu também vivi uma vida assim, né? No passado, né? E foi uma palestra dessa que eu vim, e o vício, tudo aquilo que eu sentia, aquela vontade, também passou. E foi o que aconteceu com ele. Exatamente igual o meu caso. E durante a semana, eu fui lá, né, onde ele está, que ele está morando com o pai dele. Então, eu fui lá. E quando eu olhei para ele, eu já vi um rosto diferente, um semblante. Ele estava usando alargador, estava brinco, estava com os piercing. E ele já tinha tirado, ele mesmo tirou. Naquela mesma semana? Naquela mesma semana. Faz quanto tempo isso? 3 semanas. Saí daqui com outros pensamentos. Eu pensava antigamente, né, eu não pensava na felicidade, como eu havia dito. Aí eu saí daqui pensando já na felicidade. Eu comecei a conviver mais com a minha mãe, com meu pai. Aí eu mudei de um jeito inesperado, assim. Você usava que tipo de drogas? Maconha e cocaína. Usava diariamente? Isso. Bebia também? Bebia. Eu era viciado no álcool e no cigarro. Desde então, 3 semanas, como você está? Eu estou muito bem. Eu estou muito feliz com a minha família. Estou feliz com a minha mãe, feliz com o meu pai. Eu estou seguindo a vida agora feliz. Tranquilo. Como o pessoal viu na foto, aquele semblante era todos os dias. Esse olhar, essa coisa sombria, né? Ele era depressivo, ficava no quarto, ficava ouvindo música, ele queria ouvir alto. Era sempre assim. E agora, o que eu mais percebi nele foi a tranquilidade, esse semblante calmo, né? E contente, está sempre sorrindo, sempre alegre, né? Mudou. Apenas 3 semanas após o Jonatas, com seus pais, começaram a frequentar as palestras da transformação total de pais e filhos. Veja só, novamente, o olhar do Jonatas. Olhe agora para os olhos do Jonatas. Talvez você vê isso nos olhos do seu filho, da sua filha, todos os dias. Quando ele entra em casa, quando ela entra em casa, quando você tenta falar com seu filho, você está falando com uma voz calma, você está falando as coisas certas, o que você como pai e mãe fala é o mínimo, é o básico que você espera do seu filho, algo como que ele coloque a roupa no lugar certo, que ele sente para comer, que a comida está servida, que ele se comporte de uma maneira mais civilizada dentro de casa, mas ele olha para você com estes olhos que você está vendo aí. E como a mãe do Jonatas disse, a primeira coisa que mudou nele foi esse semblante, esse olhar, que era o olhar de que uma coisa ruim estava no corpo dele. E é exatamente isso que você percebe com o seu filho, talvez com o seu pai, com a sua mãe, que não é a mesma pessoa que você conhece. Esse filho que você está vendo hoje não é aquele filho que você conhece, não é o seu filho. Pelo olhar, pelo semblante, pela voz, pelo comportamento, você vê uma outra pessoa no corpo do seu filho. E ele hoje está totalmente mudado, com uma transformação total interna, e o resultado é que ele também deixou de usar as drogas, não tem mais nenhuma vontade de beber, de fumar, de usar cocaína, está bem novamente com a sua família. Você pode receber essa ajuda
para a sua família, para o seu filho, neste domingo. Venha participar da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, que inclui a cura dos vícios. Veja só mais casos de pessoas que têm feito esse tratamento e o resultado que elas têm recebido. Faz 3 meses. Você não usa mais? Não uso mais. Era viciado há quanto tempo? Há uns 10 anos. 10 anos. Perdeu o que para as drogas, para os vícios? Tá perdendo meu emprego, meu carro, minha vida, né? Eu já não tinha mais fé em mim, né? Eu vim aqui, a primeira vez que eu sentei aqui, eu estava totalmente sem fé. Para mim, eu só estava esperando a morte me levar. Mas o primeiro dia que eu pisei aqui, consegui meu emprego de volta, meu carro estava perdendo, estava sem seguro, estava com a prestação atrasada, consegui quitar, consegui fazer tudo. Não tem mais desejo pela droga? Não tem mais desejo pela droga, pelo mundo, por nada. Eu via o sofrimento dos meus avós por causa dela, eu mesmo sofria e eu parti para cima. Eu queria mudar essa situação. Como que ela estava sofrendo? Ela chegou a usar drogas e chegava bêbada em casa, ela me abandonava, né, com outras pessoas, ou sozinha em casa mesmo. Eu fui a mãe que dei problema para o filho. Eu me envolvi com o mundo, eu me envolvi com drogas, eu usava droga todos os dias. Então, eu não tinha consciência de mãe, não tinha consciência de filha, não tinha consciência de nada. Então, eu abandonava ele, né, como ele falou, eu abandonava ele, às vezes, em casa. Uma vez, eu abandonei ele por 5 dias, uma semana, com uma outra criança. E ele ficou uma semana em casa e eu fui viajar. Fui para o Paraguai, fiquei lá, já deixei ele 15 dias sozinho. E, assim, ele foi usando a fé dele, ele foi participando das palestras, recebendo os ensinamentos. Eu não fiz o meu papel de mãe com ele, eu não fui uma mãe para ele, mas ele nunca deixou de ser filho. Foi interessante que, assim, eu pedia para ele as coisas, né? Filho, faz isso. Para mim, ele, sem reclamar, geralmente, filho faz assim, não vou fazer, não quero fazer. Ele nunca fez isso, ele ia lá e fazia. E aquilo me chamava atenção, porque quando você faz uma coisa ruim para uma outra pessoa, automaticamente você espera que aquela pessoa vai te fazer mal também, vai te fazer alguma coisa ruim também. E ele não, ele ia lá e me obedecia, e aquilo eu ficava assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí foi quando eu comecei a observar, né, o que é que eu estava fazendo com a minha vida e com o meu filho. Eu vinha pensamentos na minha cabeça para não obedecer a ela, para não respeitar, para não fazer o que ela pedia. Vinha pensamentos assim, porque ela não me dava um exemplo de mãe. Só que eu fazia o contrário dos meus pensamentos. Eu fazia o que um filho faz, obedece aos pais, honra o pai e a mãe. Era difícil, só que eu não desisti. Então você não tinha pai, não tinha mãe presente, a mãe era drogada. Você não usou isso como razão para se revoltar? Não. Isso me motivava a continuar. Ele começou a participar das palestras, ele começou a ouvir os ensinamentos, porque eu pensava assim, ele tão novo, ele participa das palestras, ele tem esse comportamento, quem sabe eu também não consigo mudar o meu comportamento, ser também uma pessoa do bem. Você deixou a droga, tudo? Eu deixei as drogas. No momento que eu deixei as drogas, foi assim, eu tinha ali uma grande quantidade de drogas para usar, porque eu andava com pessoas de classe média alta, então tinha uma grande quantidade de drogas para usar, e eu falei assim, a partir de hoje, eu não quero mais. Riram de mim, falaram, imagina, as coisas não funcionam assim, você é viciada, você é drogada. E aí eu disse, não, a partir de hoje eu não quero mais. E a partir daquele dia eu decidi que eu não queria mais e voltei fui participar das palestras com ele, dos ensinamentos com ele, e aí tudo mudou. E aí hoje eu não tenho mais nenhum vício, e hoje nós somos grandes amigos. Hoje eu tenho ele como um filho e o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Eu ponho uma roupa, eu pergunto para ele se está bem, eu quero saber a opinião dele. Há quanto tempo você está mudada? Tem 3 anos e 4 meses. Hoje eu vejo o fruto que eu plantei no passado, né? Eu era viciado na cocaína e na maconha. Eu vivi 6 anos de escravo da droga e trabalhando no tráfico. E a minha vida era destruída, perdi tudo, minha família, morei na rua, até a ponto de eu dormia com os ratos, eu fazia minhas necessidades no chão, eu não tinha banheiro, não tinha lugar nenhum. Você perdeu o que para as drogas? Perdi minha mãe, minha família, porque eu acreditava nos amigos, não acreditava
na minha família. Foi a ponto de eu sair de casa e ir para o tráfico. Porque isso colocou isso na minha cabeça do nada. Eu vou para o tráfico e virei traficante do nada. Você ficou sabendo do tratamento, começou a fazer aqui há quanto tempo? Bem, tem 5 meses já. E há quanto tempo você não usa mais? 5 meses. Eu tinha 6 anos que eu usava. Aí depois desses 5 meses eu não uso mais. Não tem mais nenhum desejo? Nenhum desejo. E o tráfico? Saí, não sinto mais nada. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Hoje eu estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos. E eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Esteja com a gente neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Você pai, você mãe, é bem-vindo para participar, e você filho, você jovem também, que quer melhorar essa convivência com seus pais. Agora eu vou mostrar para você um vídeo do que não fazer. Você sabe que quando os pais perdem a ideia do que mais fazer para ajudar seus filhos, eles começam a partir para os extremos. E é exatamente o que você vai ver neste vídeo agora, de um pai lá na Inglaterra que o seu filho estava indo mal na escola, tirando notas baixas. Então, ele querendo dar uma motivação para o seu filho melhorar as suas notas, veja só o que ele mandou o filho fazer com o console de videogame dele. Let's go. It's not my fault that I didn't get them. Let's go. You've had 3 weeks, Jason. Let's go. It's not my fault. My Too teacher bad. doesn't want to give it to Let's me. go. It's not my fault. Now. I hate my life. Next one. Let's go. No. Excuse you? But it's not my fault. Now. It's not my fault. Okay. It's my teacher's fault. Let's go. Let's go, Jason. I can't. Do it. Do it or I do it. Será que ele conseguiu? Eu fico pensando no que ele sentiu depois raiva disso. Do pai. Né? Só pode ter sentido raiva e ódio do pai. A gente, quando faz isso, porque a gente fez algumas vezes, não isso aí, né? Mas a gente também errou muito com o Felipe, tentando acertar, né? E nessas vezes que a gente errou,
eu conseguia ver a raiva do Felipe comigo. A raiva que ele ficava comigo. E eu queria que ele tivesse raiva da situação. Poxa, raiva porque eu menti. Raiva porque eu não fui bem na escola. Não é. A raiva nunca vai pelo que ele fez de errado. A criança fez de errado. A raiva vai para os pais, que estão tentando ensinar. Mas por que a raiva vai para os pais? Porque os pais não sabem ensinar. Os pais estão errando ao ensinar. Então, agora, a atenção da criança não é mais para o erro dela. Agora, a atenção dela é para o erro do pai, que está sendo agressivo ou que está sendo radical, né? Está fazendo uma coisa que está chateando a criança. Quer dizer, o pai perde o foco do objetivo. O objetivo é melhorar as notas na escola. Só que ele pensa de forma errada que se ele fizer, então, suponhamos ali, a gente imagina que o garoto passava muitas horas jogando videogame. Logo, ele não estava estudando e jogando videogame enquanto deveria estar estudando. Então, o pai pensa assim, bom, vou mandar ele quebrar o videogame e aí, então, ele vai entender que ele precisa estudar em vez de ficar jogando videogame. Só que o objetivo que ele alcança, ao invés disso, é a raiva do menino. O ódio que ele sente pelo pai está tirando uma coisa. E não só isso, o pai está perdendo o maior objeto de negociação que ele tem com o filho. Ele perde ali porque ele pode usar aquele videogame para negociar com o filho aquilo que ele quer que o filho faça. Mas agora ele não tem mais aquilo. E sabe que os jovens, eles estão querendo aceitação. Então eles enfrentam uma situação dessa dentro de casa. Não sei se isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Acontece isso dentro de casa, o seu pai, ele briga com você, bate em você. De repente você vai para a escola e você encontra outros jovens que estão passando pela mesma situação e ali eles formam aquele grupinho, panelinha de jovens inconformados com os pais. E começam a conversar um com o outro, porque o meu pai faz isso, o meu pai faz aquilo. E ao invés de melhorar, o ódio só piora. Maldizendo os pais. Maldizendo os pais. Meu pai é horrível, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, assim que eu puder vou sair de casa e tal. Começa a circular isso entre eles, é verdade. E ele entra em casa já com aquele pensamento contrário para com os pais, que ouviu na escola. Então começa essa briga. Ou eu ouço meus pais, ou eu ouço os meus amigos queridos que me aceitam na escola. Quer dizer, o grande problema que a gente está aqui focando é a falta de ideias, de melhores ideias para lidar com o problema. Porque um dos grandes erros que nós pais cometemos é sofrer sozinhos. A gente sofre sozinho com os nossos filhos e a gente pensa assim, não vou falar para ninguém porque é uma vergonha. É uma vergonha. Você vai falar para os outros do que está acontecendo com o seu filho, você quer resolver aquilo sozinho. E, Renato, você sente que você tem obrigação de saber, porque é seu filho. Né? Ele é seu filho, então você é a mãe, você é o pai. Então você tem que saber lidar com o seu filho. Se você tiver que pedir ajuda a alguém, você não está sendo mãe, não está sendo pai. Então eu vou dar um jeito, nem que seja ao extremo, mas eu vou colocar o meu filho na linha. Aí que começam os extremos, os exageros. Então você vê aí um exemplo de um pai sem ideia. Agora, um outro exemplo disso, também extremo, olha só, quando uma mãe não sabe mais o que fazer com o filho, que está chorando, que está se comportando mal, ela está frustrada com outros problemas da vida dela. Olha só um outro exemplo de uma mãe sem ideias de como lidar com o comportamento dos filhos. Veja só essa imagem chocante.
我是一不小心就这样子。 A criança de colo, esperneando, chorando no chão, e ela segurando um pouquinho maior pelas pernas na sacada do prédio, na sacada da janela. Quer dizer, você pensa, o que está se passando na cabeça de uma pessoa naquele momento? Mas a gente está de fora, né? A gente não sabe o que está acontecendo ali, o que está circulando no sangue, nas veias dela. Mas a pessoa chega a um momento em que ela, com a raiva, ela é capaz de literalmente matar o filho, jogar o filho da janela, como muitas vezes a gente já viu acontecer nas notícias, né? Você vê que na hora da emoção, né, na hora da raiva, você é imprevisível, você não sabe o que você é capaz de fazer. E os filhos, eles são os que mais como é que fala? Trigger. Desencadeiam a raiva dos pais. Porque você dá tudo do seu melhor para o seu filho. Você ensina, você pensa assim, meu filho não vai ter os mesmos erros que eu fiz. Não vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Meu filho vai ter do melhor, tudo que eu não tive. Você pensa assim que você vai dar para o seu filho o melhor de tudo. Aí seu filho cresce e ele começa a ser rebelde com você, não apreciar nada que você faz, não dar ouvidos ao que você fala. Então, você começa a sentir como se tudo que você fez, todo o seu sacrifício pelo seu filho, pela sua criança, está sendo jogado no lixo, porque ele não aprecia. Além de não apreciar, ele desrespeita você, ele trata você pior do que, às vezes, um cachorro. Então, isso traz uma raiva muito profunda no pai. E aí vem essas atitudes, esses comportamentos que talvez o pai nunca pensasse que isso um dia ia acontecer. Ou aquela mãe talvez nunca pensou um dia, eu vou ameaçar o meu filho, jogá-lo pela sacada. Eu imagino que ela nunca pensou assim. Mas na hora da raiva... É um vulcão em erupção. Não há controle, a pessoa perde o controle totalmente. Agora, veja o outro lado da moeda. Imagine o outro lado da moeda. O filho que cresce desta forma. O filho que cresce sendo tratado assim. Desenvolve também uma raiva, um ódio contra o pai. Então, hoje nós temos jovens adultos e adultos que não falam com os pais, que não querem nem saber da mãe, não querem nem saber do pai, não estão nem aí para os seus pais, porque guardam mágoas profundas desse tempo, desse período de maus tratos na infância. Então, é um problema de duas vias. E nós estamos tratando disso nas palestras da transformação total de pais e filhos. Veja a situação da Maria, que o filho dela, até os 12 anos, era a criança perfeita. Mas aos 12 anos ele começou a estudar, fazer trabalhos de escola com pessoas mais velhas, pessoas adultas. E olha só no que deu. Olha, o Leônio, ele era um menino normal, estudioso, nunca repetiu de ano até os 12, 13 anos. Eu passei a estudar à noite, né? Com pessoas adultas, pessoas com 18, 19, 20 anos. Na época era o segundo grau, porém eu fazia a quinta série com pessoas de terceiro colegial. E passei a mudar meu comportamento. Tudo foi mudando, fui conhecendo pessoas novas. A partir daí ele começou a ficar muito rebelde, começou a repetir de ano. Ele começou a ficar diferente. Conheci a bebida, conheci a cocaína dentro da escola, foi dentro da escola. Passei a beber, passei a fumar maconha, passei a fumar cigarro, coisas que até então eu abominava, eu não queria para mim. Então, quando a gente descobre, é como uma coisa muito, muito horrível. A gente fica desesperada, sem saber o que fazer da vida e sem conseguir ajudar, porque a gente vai querer... Eu quis ajudar do meu jeito, com a força do braço. Eu passei a frequentar bailes, eu passei a comercializar entorpecente.
eu passei a andar às vezes armado, mania de perseguição. Eu chegava em casa drogado, eu quebrava tudo dentro de casa, ia para cima dos meus pais, quebrava porta, eu quebrava, chutava geladeira, eu chutava a mesa, eu quebrava o vidro, eu saía totalmente transtornado. Teve uma das vezes que ele pegou uma faca para ir para cima do pai. Nesse meio tempo de tanto sofrimento, de ele viver nessa situação, minha irmã, vendo tudo isso aí, ela me fez um convite e aceitei esse convite dela, né? E lutando, fui aprendendo como lidar com a situação, porque eu não sabia como fazer, como lidar. Então fui aprendendo. Quando eu ia discutir, quando eu ia criar caso, ela não me respondia à altura. Eu sentia que algo havia mudado dentro dela. Era uma pessoa mais calma, mais paciente, mais passiva. Ele começou a ficar mais calmo, começou a ficar mais em casa, começou a se desgrudar um pouco dos colegas. E com o passar dos tempos, eu fui mudando. Eu fui me vendo livre dos vícios, eu larguei o álcool, a cocaína e a maconha junto, entendeu? O mais difícil ainda foi o vício de cigarro. Mas mesmo assim, 8 meses depois eu consegui. Hoje ele é um menino totalmente transformado, livre dos vícios. É um menino caseiro, obediente. Sou motivo de alegria. Minha mãe tem prazer, meu pai tem prazer. Falar, esse é meu filho. Olha, aquele sofrimento que eu passei, aquilo ficou no passado. Porque hoje é só alegria, é só prazer. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração, que o mundo hoje, né, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, né, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Se você está passando por uma situação na sua família onde você precisa de ajuda, de conselho, de apoio, de orientação, você tem alguma pergunta sobre as nossas palestras da transformação total de pais e filhos, aí no seu vídeo você tem um telefone. E você pode ligar agora para este número e conversar com alguém da nossa equipe. Ligue agora o 011 3573 3535. Você pode também acessar o nosso site escoladoamorresponde.com. Ali você pode enviar perguntas e saber mais sobre este trabalho. Felipe, você então ficou 5 anos fazendo turismo no mundo das drogas e outras coisas ruins. Você foi descobrir o mundo que você achava que nós estávamos proibindo você de descobrir. Uhum. E aí o que você descobriu? Pô, eu quebrei a cara pra caramba. Eu pensava que era tudo alegria, festas. Uhum. Mas chega um ponto que você fala, meu Deus, meus pais estavam certos. Não é nada disso. Aí, né, a gente vem, pai, ajuda. A gente cai no fundo, depois a gente percebe. Não é nada disso. Quer dizer que você demorou, mas aprendeu. Aprendi. Que tudo que a gente falava pra você, que a gente orientava, não faça isso, não é bom, não é nada disso que você pensa. Eu pensava que você estava tentando esconder o que realmente é legal e tal, mas quando eu cheguei lá fora, eu percebi, vi tudo, eu falei, meu Deus, né?
Era mesmo... Estava certo, nós estava estávamos certos. certo, isso mesmo. E aí, como que você conseguiu sair dessa situação? Olha, depois que eu voltei, não foi uma mudança rápida, né? Como você falou, eu sou um trabalho em andamento. Até hoje eu estou na luta, né? E foi nessas palestras aí que eu estou aprendendo cada semana como melhorar, como, sabe, ser o filho que você sempre quis. Que eu quis. Ou o filho que você tem que ser. Você Exatamente. tem que ser. O filho que eu tenho que ser. Não o que eu quis, né? O que então, a gente quis. Então é nessas palestras que eu aprendo, né? E dá pra gente um monte de material também para ensinar os outros. Exatamente. Tá vendo? Quer dizer, teve um lado bom disso tudo, foi isso, né? Foi. Que a gente pode, então, usar agora como exemplo para ajudar os outros pais e filhos também. E nós sempre falamos nessas palestras o que nós erramos, em que nós erramos e como você pode acertar. E um fator muito importante foi que nós aprendemos a usar a fé em relação ao problema que nós tínhamos com o nosso filho. E talvez você não saiba usar a sua fé, você talvez é uma pessoa que crê em Deus, mas você não sabe usar essa fé para resolver um problema seu, pessoal. Então, venha aprender como, neste domingo, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com a participação especial de Clodomir Santos, que estará ajudando as pessoas, os pais, os filhos, com a história pessoal dele, e também ele, como ex-viciado, vai ajudar você que está sofrendo com problema de vícios. Não se esqueça, 18 horas aqui no Templo de Salomão. Obrigado, Miguel. Prazer, obrigado. Obrigado à minha família. E nós nos vemos a próxima vez, amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.